Olá, meus alunos, vamos lá para mais uma aula remota. Hoje nós vamos falar sobre o conceito do Renascimento, está no livro, ok? No capítulo sobre o Renascimento, certo? O Renascimento foi o nome que os renascentistas deram à época vivida por eles, considerada como uma ruptura com a época anterior à Idade Média, porque alguns comentam que a Idade Média foi uma idade estacionada, que o conhecimento estacionou. E aí o renascimento quer dizer renascer. Renascer de quê? Renascer quer dizer nascer de novo. E nascer de novo de quê? Porque eles dizem que os defensores da Renascença, que na época em que o Império Romano, o Império Grego estava em ascensão, né, havia muito conhecimento chamado período clássico. Depois da queda desses dois impérios, o conhecimento estacionou. Foi quando entrou a Idade Média. E aí eles estavam resgatando esse conhecimento, essa cultura, essa arte que o homem sabia fazer muito bem. Por isso que é renascimento, não é? Os renascentistas acreditavam que ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzido na Idade Média e revalorizar as obras greco-romanas da Antiguidade, estavam fazendo renascer a cultura, daí o nome renascimento. Ok? Só para ter uma ideia, porque é chamado renascimento, ou renascença. Ok? Assim é chamada. Passando adiante aqui, o Renascimento tem algumas fases. Elas são pelo menos 3 fases que são defendidas na época da Renascença. Então, esse Renascimento é dividido em 3 fases. O 300, que é no século XIV, o 400, que é no século XV, e o 500, que é no século XVI. Ok? Então, o Renascimento a Renascença é dividida nesses três períodos, nessas 3 fases, ok? Então, eu vou falar sobre o 300. O 300 foi um período de transição para a arte renascentista. Aquele momento em que estava estagnado o conhecimento, e aí houve um período de transição, ou seja, de mudanças, até chegar na parte do Renascimento. Então, esse período é chamado de 300, ok? 300. E aí, seus principais centros culturais foram a cidade de Siena e Florença, ambas na Itália. Na época do 300, Siena e Florença foram as cidades que o movimento renascentista destacou-se muito, né, naquele tempo. No século XV, nós temos o 400, certo? A cidade de Florença, governada pela família Médici, que governou de 1434 a 1492 no século XV, tá? Tornou-se o principal centro da arte renascentista. Okay? Florença sempre se destacando como a cidade berço do renascentismo. E no século XVI, nós temos o 500, né? O 500, a cidade de Florença perdeu a importância e agora Roma passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Né? Só no 500 foi que Florença perdeu aquela força e agora Roma se tornava o grande centro cultural da humanidade. Ok? Aí vamos ver agora alguns destaques de homens e mulheres, né, renascentistas, certo? Em cada fase. Na fase do 400, o destaque é Donatello. Donatello, ele nasceu em 1386 e morreu em 1466, certo? Donatello é considerado o primeiro dos grandes escultores renascentistas. Escultor é quem faz aquelas estátuas, né? Aquelas obras de arte. Reparem no vigor, no realismo e na força psicológica do Davi esculpido por ele. Aí eu vou mostrar para vocês o Davi, ó. Aqui está, ó. Essa estátua colossal do rei Davi foi esculpida por Donatello, certo? Foi um dos grandes nomes da Renascença no período do 400. Era um escultor italiano, Donatello. E aí está o destaque da sua obra, né? Veja que há uma perfeição, né, na escultura de Donatello muito forte, né? Não é uma coisa muito bem elaborada e muito bem feita, ok? No 500, vale salientar que no 300, aliás, não teve nenhum destaque, porque estava ainda no período de transição, tá bom?
Já no 400 e no 500, agora o 500, os destaques são Leonardo, que é o Leonardo da Vinci, que nasceu em 1452 e morreu em 1519, tá? Ele foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. Veja quanta coisa Leonardo foi, né? Leonardo da Vinci. Que coisa, né? Projetou armas, pontes e cidades e pintou obras como a Mona Lisa, famosa Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda. A Mona Lisa também era chamada de Gioconda, viu? Ok? Pintou também um dos quadros famosos de Leonardo da Vinci, a Última Ceia. É um quadro também muito famoso. A Mona Lisa e a Última Ceia são as duas maiores obras de Leonardo da Vinci, né? Que continua a ser objeto de estudo até hoje. Tanto a Mona Lisa quanto a Última Ceia, obras pintadas. Ele era pintor, né? Pintor acima de tudo, e não escultor como Donatello, ok? Outro destaque é Michelangelo, certo? Também italiano. Michelangelo nasceu em 1475 e morreu em 1564, ok? Ele foi escultor, ele foi pintor, ele foi arquiteto, ok? Muito jovem ainda, esculpiu a Pietà, uma escultura muito bonita também, feita por Michelangelo. 3 anos depois, ele também fez uma escultura do rei Davi. Como Donatello fez uma, ele fez outra. Agora, a diferença da obra de Michelangelo é que o Davi dele tinha mais de 4 metros de altura. Gente, enorme a escultura feita por Michelangelo do rei Davi, né? E uma outra coisa também importante que ele fez, até hoje reconhecida, ele pintou a Capela Sistina em Roma, né? Uma das igrejas católicas mais reconhecidas em Roma foi a capela, que é em forma oval, né? Chamada abóbada, foi pintada por Michelangelo até hoje lá, né? Então, Michelangelo também dá sua importância. E aqui nós vemos as pinturas, né? De Michelangelo e de Leonardo da Vinci. Aqui nós vemos à esquerda, tá? O Juízo Final de Michelangelo. Veja que uma pintura para um tempo, né? Muito bem elaborada. E aqui à direita nós estamos vendo a pintura da Mona Lisa, famosa Mona Lisa, também conhecida como Gioconda, né? Pintura feita por Leonardo da Vinci. Ok? Muito bem. E aqui nós vemos o último dos personagens italianos destacados na Renascença, foi Rafael Sanzio, certo? Nasceu em 1483, morreu em 1520. Ele utilizou com eficiência as técnicas de pinturas, criou novas formas de usar tinta, de pintar, certo? Ele foi retratista oficial de alguns homens mais ricos e poderosos do seu tempo. Ele pintava as pessoas, certo? Naquele tempo não tinha câmera fotográfica, não tinha nada, então Rafael, ele pintava as pessoas, né? Certo? Como se fosse uma foto que a gente tira hoje. E Rafael tinha uma prática muito grande, né? Aí, por sua capacidade de representar detalhes, né? Madonas, graciosas, delicadas, é considerado o mestre das emoções. Aqui nós temos, olha, uma figura, não é? Pintada por Rafael. Olha como essa figura é bonita, né? Aqui nós temos ela maior, olha, tá vendo? Pintada por Rafael, uma das grandes pinturas, né, de Rafael, essa daí. Então você percebe que eu falei de Donatello, Michelangelo, Leonardo e Rafael. Você lembra algum personagem ou alguns personagens de algum filme com esses nomes? É sim, Tartaruga Ninja, não é? Aquele filme, as 4 tartarugas têm nomes dos artistas italianos. Por quê? Porque aquela menina que cuida deles, né, chamada April no filme, ela era muito simpática e fã dos pintores renascentistas. Aí botou o nome nas suas tartarugas quando elas estavam pequenininhas. Então não é à toa que o nome das tartarugas é Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo, que são os personagens do movimento renascentista da Itália, ok? Terminando a aula, exercício de fixação, você vai responder
e me entregar. Defina o que foi o Renascimento, defina as 3 fases do Renascimento, quais os destaques na fase do Cinquecento, quais as pessoas que se destacaram lá, qual a maior obra de Donatello, qual o outro nome dado a Mona Lisa, eu falei várias vezes no vídeo, qual o destaque de Rafael, ok? E quais as obras de Michelangelo. Beleza? Deus abençoe a vocês. Até a próxima aula.